Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Jornalista raiz e um apaixonado por rádio e futebol desde pequeno, com longa trajetória na mídia esportiva do Rio Grande do Sul, mais de 20 anos. Podemos chamar ainda de um jovem de 48 anos. Cristiano Silva, jornalista da Rádio Guaíba, boa tarde. Que prazer em te ter aqui no programa de Carrinho. Oi, Cassiano, que prazer estar falando contigo, com os teus ouvintes aí da Rádio Taquara, do programa de Carrinho. Estou à disposição do amigo e dos ouvintes para fazer esse bate-papo. Show de bola, e para iniciarmos esse papo, como tu foi parar nesse mundo louco do jornalismo, ainda mais no esporte, Cristiano? Olha, Cassiano, eu parei no rádio pela paixão que eu tenho por este veículo desde pequeno, escutando a minha mãe, que se preparava para ir dar aula no Colégio Estadual Jerônimo de Ornelas, aqui no bairro Glória, em Porto Alegre, escutando o rádio da minha tia June, que escutava o correspondente, tanto na Gaúcha quanto na Guaíba. O meu pai, que era mecânico, escutando o rádio o dia inteiro, escutando a tia Eva na Rádio Eldorado AM, e o Zé Adão Galdério de Oliveira, ele ficava escutando também para pegar o resultado da loteria, fazia aquela fezinha no jogo do bicho. O rádio sempre esteve presente na minha vida. E quando eu ia pra praia, eu botava o rádio na AM e lá pro final, lá nos 1200, 1300, eu ficava escutando a Super Rádio Tupi na noite, porque entrava mais forte quando se estava no litoral. E as rádios da Argentina, do Uruguai. Então ali eu desenvolvia magia pelo rádio. Claro que em ondas curtas também, escutando os rádios do Brasil e pelo mundo afora. E aí eu fui desenvolvendo essa magia. E como eu parei no rádio? Claro, pelo gosto e também pelo fato de gostar de futebol. Eu sempre gostei de futebol. Eu sou colorado, eu ia aos jogos do Inter. E eu queria estar naquele meio. Eu via aquela galera trabalhando no campo, Antônio Carlos Macedo, Silvio Benfica, Jorge Estrada, Luiz Carlos Reck, essa galera toda, e eu queria estar ali. E foi aí que eu desenvolvi o gosto, fiz o curso de radialista, fiz faculdade na Unicinos, e foi aí que eu desenvolvi o gosto de estar pelo rádio. Por aí, depois, entrando no rádio, é que a gente começou também a fazer outras áreas, como jornalismo geral e tudo mais. Mas o rádio, para mim, desde pequeno, foi o que me aguçou a trabalhar nesse veículo tão maravilhoso. Que legal, Cristiano. E já são 10 anos de Guaíba, foram mais de 11 anos de Band. Você é um jornalista de poucas camisas. Tu sente que carrega essa identidade com os lugares onde trabalha? Olha, Cassiano, foram 11 anos de Band e eu já vou para 11 anos de Guaíba. Eu costumo vestir a camisa que eu trabalho, eu sou profissional. Eu também trabalhei com texto quando escrevi durante 5 anos para o site Terra, como correspondente da dupla Grenal. Eu escrevi recentemente durante 1 ano para o site Gol.com, lá de São Paulo, também como correspondente da dupla Grenal. E fui correspondente da Rádio Caxias, aqui, setorista da dupla Grenal para a Rádio Caxias. Eu costumo vestir a camisa que trabalho, até porque o nosso mercado não faz a gente girar muito também. E tive a sorte de trabalhar em lugares importantes, como a Bandeirantes, a própria Guaíba, a Rádio Caxias. Eu não sou muito de estar girando, não. Eu me sinto bem onde estou e é difícil mudar realmente. Eu comecei a te acompanhar ainda em 2003, 2004 na Band. E sempre notei em ti uma coisa: credibilidade no que dizia e nenhum receio de dar a sua opinião. Essa é uma marca importante sua. Só para frisar também na pergunta que tu me fizesse anteriormente, eu trabalhei durante 1 ano e 3 meses na Pampa, Rádio Pampa. Na verdade, onde tudo começou como rádio foi na Pampa. E fiz estágio na TV Educativa, na TVE, em 98. Trabalhei na Rádio Real de Canoas, também como estagiário.
E naquele projeto do curso de radialista eu fiz um programa na Rádio Educadora 1340, que é o sinal da CBN, que pertence ao grupo RBS. Mas a questão da opinião, da credibilidade, eu acho que é uma característica que eu tenho. Eu não gosto de fazer muito floreio. Eu acho que o papo tem que ser reto. E tem que se ter a informação. Para poder abrir um microfone e sair falando, tu tem que ter a informação correta. Tu não podes ter receio de falar. O rádio não te permite isso. Embora hoje muita gente tenha esse vício. Tu tem que ter informação. E dar opinião é para poucos darem opinião. É difícil. Hoje, com tantos comentaristas competentes que se temos e tivemos no passado, é difícil hoje você dar opinião. Para dar opinião, você tem que estar bem calçado, bem embasado. Porque aí você evita uma série de problemas. Você tendo a informação, estando com a informação checada, embasada, muita gente já te critica e ameaça com processo. Imagina se você entra de maneira desinformada. Aí, meu amigo, também beira a irresponsabilidade. E o profissionalismo, o profissional não pode ser assim. Ele tem que ser responsável, porque você tem uma arma na mão. O microfone é uma arma na mão. E você tem que saber usar. Assim como o policial tem que saber usar o seu revólver, o médico tem que saber usar o seu bisturi, o jornalista, o radialista tem que saber usar o poder que tem, que é a informação. Ainda mais num período agora de fake news pra caramba, você tem que ter informação correta. E tendo a informação correta, você adquire a credibilidade. Sem dúvida. E os jornalistas do passado deixaram uma régua muito alta e que a galera agora vai ter que se puxar muito para cumprir parte, pelo menos. E precisa ter essa responsabilidade de que tudo é mais atrativo. Hoje a questão visual e as questões midiáticas são mais amplas, mais instantâneas, mais abrangentes, mas de nada adianta se não tiver qualidade no que se está desempenhando. E Cristiano, um momento bem legal da sua história fora do esporte é um momento que a sua família participou do quadro Lar Docilar do Caldeirão do Hulk da TV Globo. Eu lembro de estar assistindo televisão neste dia, tá passando o programa, começa o quadro, eu vejo, mas eu conheço aquela pessoa, era você. Relembra esse momento. Essa questão do Caldeirão do Hulk é bem engraçada mesmo. A minha irmã, em 2006, eu já era casado, a gente passava o Natal com a minha mãe, na casa da minha mãe. E eu percebi que a minha irmã mais nova, Luzia, que tem o mesmo nome da minha mãe, ela estava batendo um monte de foto da casa, telhado da casa, parede, essas fotos de Natal, da ceia de Natal. E eu não estava entendendo. Era uma quantidade maior do que geralmente a gente faz. Mas, e naquele Natal, naquela ceia de Natal de 2006, eu já estava meio para lá de Marrakech, tinha tomado já umas cidras a mais, e eu disse, olha mãe, nós vamos reformar essa casa, nós vamos te ajudar. A casa tava uma tapera velha. E promessa de bebum, né, cara? E eu já, enfim, eu prometi ao mesmo tempo pensar como é que eu vou arrumar dinheiro para fazer isso. E a minha irmã já tinha mandado a carta pro Luciano Huck, já tinha mandado pro Lar Docilar e foi uma das sorteadas. E aquilo ali, em maio de 2007, eles visitaram lá a mãe, a produção. E casualmente era uma semana antes do Dia das Mães, eu estava para fazer o jogo de domingo, Dia das Mães, Grêmio Paraná Clube em Curitiba, pela Bandeirantes, eu não ia estar no Dia das Mães. E eu tinha combinado que ia passar na casa dela para comprar o presente do Dia das Mães. E quando eu cheguei lá, ela disse que não podia sair, porque tinha gente que ia vir ver a casa. Eu pensei, vai vender a casa, eu não acredito. Não, era a produção da Globo, que chegou e já desceu filmando tudo. O Luciano Huck nessa oportunidade não estava. Desceu filmando tudo e disse que era do Lar Docilar, da produção do Luciano Huck. A minha irmã que mandou a carta estava junto. E disse que se a casa fosse sorteada, eu teria que participar mesmo não morando ali. Porque quando eu fui, nesse dia que eu estava de folga, eu costumo andar piochado, eu estava de bota, bombacha, era maio, estava frio.
chapéu, e eles disseram, não, tu tem que vir e tem que participar de bota e bombacha. Então eles acharam o case certo, né? Em agosto, isso aí em maio, em agosto o Luciano Huck apareceu lá em casa, de surpresa. Eu estava trabalhando na Bandeirantes, ele me ligou e disse, olha, aqui é o Luciano Huck, vem para casa da tua mãe. Eu desci e ainda disse lá pro Meneghetti, o Ribeiro Neto, que eram os chefes na época, olha, eu tenho que participar de um programa da Globo, Lar do Oscilar, e se isso for empecilho, eu peço demissão agora, porque eu não posso perder essa reforma para casa da minha mãe. E eles me liberaram de boa e eu fui, participei lá do pedalo, a tarefa era pedalar no Laguinho de Olhos Vendados, conseguimos, a casa da minha mãe está até hoje da mesma maneira que a produção do Caldeirão do Huck deixou lá no bairro Glória, e eu costumo dizer que isso foi um grande milagre que aconteceu nas nossas vidas, porque não tinha como pagar a reforma que eles fizeram, material tudo de primeira, móveis, a construção. Isso foi um milagre que aconteceu, foi uma bênção de Deus naquele agosto de 2007. Que história fantástica, muito legal. E dos profissionais que tu já trabalhou, quem são as tuas grandes referências? E qual jornalista tu tem vontade de um dia ainda dividir o microfone? Olha, Cassiano, eu trabalhei com muita gente boa, trabalhei com as referências, eu trabalhei com o Luiz Carlos Reck aqui na Guaíba, para mim, desde sempre uma referência, graças a Deus tenho uma amizade com ele até hoje, ele lá na Grenal, eu aqui na Guaíba, mas trabalhamos juntos, foi ele que me contratou aqui para Guaíba na época. Trabalhei com o Meneghetti na Bandeirantes, com o Ribeiro Neto, Paulo Pires, Cláudio Cabral, João Garcia, Marcos Couto, meu brother Daniel Oliveira. O Cabral, eu acho que se eu não fui o repórter que mais fiz jornada com ele, eu estou entre os 3 repórteres que mais fez jornada com o mestre Cabral. Aqui na Guaíba trabalhei com o Edgar Schmidt, poxa vida, com gente de peso. Luiz Henrique Benfica é um cara que eu admiro muito, Silvio Benfica, José Alberto Andrade da Gaúcha, o Ranzolin, que faleceu nessa semana, lamentavelmente, aos 84 anos, está sofrendo muito, mas é um ícone do rádio. Esse eu não trabalhei, mas é um cara que foi uma referência para mim. Mário Lima, meu. Hoje o pessoal fala muito, quem foi o maior narrador? Haroldo ou Ranzolin? Eu digo para mim que o maior narrador que eu trabalhei é Mário Lima. O Mário Lima, na época de Bandeirantes, ainda difusora, que eu escutava a rádio, eu gostava de imitar o Mário Lima quando eu jogava botão. Nasceu, como ele narrava. Então, para mim, o Mário Lima é a grande referência. Meu amigo, trabalhei com ele aqui na Guaíba, fizemos várias jornadas juntos. Então, essa galera, para mim, é a grande referência. E, Ricardo Vidarte, Jorge Estrada, Darcy Filho, tem muita gente boa. Roberto Brauner, cara, Roberto Brauner, um grande cara, foi um dos caras que me ajudou muito na carreira. Na TV Educativa eu trabalhei com Torves, Denis Olinto eu trabalhei com plantão também. Tem muita gente boa que eu trabalhei, e a gente nessa vida ainda acho que a gente vai trombar com mais alguns ainda aí. Pois é, você lembrou de alguns nomes que infelizmente não estão mais. Roberto Brauner, Ricardo Vidarte, pena que não deu tempo de trazer aqui no programa essas figuras, grandes figuras. Também aí tivemos aí o falecimento do Ranzolin, muito triste nesta semana. Outras grandes figuras que tu comentou ainda, quero trazer aqui no programa, são vivências, são grandes profissionais, e que bom que tu teve a honra de trabalhar com muitos deles. Outros já vieram aqui, Meneghetti, o Ribeiro, muita gente já passou por aqui no programa de Carrinho, e são grandes figuras que são a história do Rio Grande do Sul no jornalismo esportivo. E Cristiano, você nessa sua linha de ter uma posição forte e um posicionamento sempre contundente quando necessário, o que mais te incomoda no rádio? E você curte ser mais âncora ou repórter? Cassiano, o que mais me incomoda no rádio é a gente querendo exercer a profissão de jornalista sem ter capacidade, e gente querendo
criar muita fake news. Infelizmente, hoje tem muita gente que se acha jornalista e sai a dar opinião, caçando clique, informação que não existe para caça-clique. Isso me incomoda muito. O que me incomoda, acho que o rádio tem que passar por uma reformulação. Ele tem que peneirar. Tem muita gente ruim hoje no rádio. Infelizmente. Eu acho que o rádio tem que reformular. Tem que se reinventar. E entre ser âncora e repórter, eu gosto dos dois, cara. Uma vez repórter, sempre repórter, né? Âncora é uma experiência que eu já estou fazendo já há algum tempo, no pré, intervalo e pós-jogo. Acho bem legal. Eu tenho uma maneira de conduzir as esperas dos jogos aqui da Guaíba, é uma maneira diferente, imagino, das outras. Acho que é uma maneira mais descontraída e ela tem que ser leve. Eu tenho que entregar em alta a jornada para o narrador. Esse é o meu desafio, entregar ela já em alta, com a galera já embalada, para que o narrador possa seguir na trilha com a batida lá em cima. Eu gosto de fazer os dois, ser repórter e ser âncora. Para mim, gosto de estar no estádio e isso para mim é o mais bacana. Muito bem, estamos aqui conversando com o Cristiano Silva, jornalista da Rádio Guaíba, repórter, âncora e também apresentador de podcast. Cris, você está junto do Jason Lisboa com o podcast dos dois podcasts. Conta como é esse programa. Cassiano, a questão dos dois é uma questão bem bacana, né? O Jason veio com esse projeto, ele queria criar algo além do rádio, um serviço paralelo, tá todo mundo migrando pro YouTube, o canal do YouTube, ele queria um parceiro, me convidou e eu topei. Eu lembro que eu disse pra ele, só que a gente tem que fazer numa produtora. Um troço padrão, um troço legal para começar com o pé direito. E graças a Deus a gente está fazendo, vamos fechar 50 episódios já, e é bem bacana o que a gente faz com o dos dois. A gente quer descolar um pouco do futebol, é claro que a gente leva ex-jogadores, dirigentes da dupla Grenal, mas a gente já entrevistou nesse período aí Mayra Aguiar do judô, o Gaúcho da Fronteira, Zé Vitor Castiel, o jornalista Renato Dornelles, que tem um trabalho muito bacana sobre as organizações criminosas do Rio Grande do Sul e o sistema carcerário. A gente já entrevistou a chefe de polícia Nadine Anflor, que foi a primeira chefe de polícia do estado do Rio Grande do Sul. Então a gente está descolando um pouco da questão do futebol. Embora seja também, a nossa imagem esteja muito associada a isso, mas levamos colegas jornalistas para contar histórias. Eu tenho uma frase que é a seguinte: só conta história quem tem história para contar, e é isso que o dos dois quer levar para as pessoas, o pessoal contando as suas histórias, a sua experiência de vida, para poder levar até os nossos telespectadores e ouvintes também um pouco disso aí, um pouco dessa distração que é uma espécie de talk show, né? De entrevistas. É algo que a gente não vê muito no YouTube. Agora vê, mas com coisas, muito com jogador de futebol ou com artista. A gente quer fazer de tudo, de pegar todas as áreas. Esse é o nosso objetivo com os dois. Esse é bem o propósito também aqui do programa De Carrinho, que é sair um pouco daquela coisa do dia a dia tensa e utilizar aqui esse espaço para relaxar, trazer conteúdos, histórias, e como tu bem falou, só conta história quem tem história, e aqui é o nosso objetivo também trazer personalidades, não só do futebol, por vezes de outras áreas. O Zé Vitor já esteve aqui, e muito sucesso, é muito legal, estou acompanhando o teu trabalho com o Jason. E Cristiano, o que tu ainda planeja na tua profissão, pensando em futuro, e como tu observa o jornalismo feito atualmente de forma geral? Cassiano, se eu for projetar o futuro, eu não sei, cara, o futuro a Deus pertence. Eu espero continuar trabalhando, tendo saúde para trabalhar em rádio, que é uma coisa que eu gosto muito, que eu amo. A verdade é essa, tudo que eu tenho, não é muita coisa, é bem verdade, mas tudo que eu tenho eu devo ao rádio, e eu quero continuar retribuindo ao rádio o que ele já me proporcionou na vida. Sobre como eu vejo jornalismo hoje, eu vejo com temor, porque eu acho que tem muita mentira no ar, muita fake news. Hoje a gente passa, às vezes, mais tempo desmentindo as fake news do que propriamente buscando informação.
E isso é um temor. Eu conto muito com a inteligência dos ouvintes, dos leitores, dos telespectadores, para saber decifrar o que é uma fake news, o que é mentira e o que é verdade. Aí tem algo que eu acho que pesa bastante, que é a credibilidade. O que eu recomendo para os teus ouvintes aí na Rádio Taquara, Cassiano, confie naqueles que têm credibilidade, naqueles que realmente te passam essa confiança para você acreditar na notícia. Tem muita gente mentindo. Em época de eleição, então, é muito mais forte a mentira. Confira em outras fontes também se realmente aquilo é fato ou fake. Eu lamento muito, mas o jornalismo precisa dar uma depurada. Tem muita gente mentirosa infiltrada no meio do jornalismo. Exatamente. E no futebol, Cristiano, o que acontece com o Inter, que não consegue embalar para uma conquista, e com o Grêmio, que em 4 anos despencou do topo da América para atuações constrangedoras na Série B? Cassiano, no futebol dupla Grenal, o que eu vejo que o Inter, na sua queda, teve uma organização criminosa, que foi a gestão do Vitório Pífero. Isso não sou eu que estou dizendo, isso foi uma investigação feita pelo Ministério Público, que apuramos e muito antes de todo mundo aqui na Rádio Guaíba, eu na Rádio Guaíba e o colega Fabrício Falkovski no Correio do Povo, toda a investigação do Ministério Público, e classificando como organização criminosa a gestão de Vitório Pífero. Isso ali desfalcou muito o Internacional, que foi para a Série B e conseguiu voltar no outro ano, que foi muito bom para o Inter, não poderia ficar que nem o Cruzeiro ficou na Série B, ou o próprio Vasco. Se remontou, se remobilizou, e se você analisar, foi numa final de Copa do Brasil, onde perdeu para o Atlético Paranaense e não ganhou o Brasileiro de 2020, porque sinceramente foi muito prejudicado pela arbitragem. Aí forças ocultas fizeram com que o Inter perdesse o título do Campeonato Brasileiro de 2020. Essas coisas acontecem no futebol. Mas chegou, né? Em 2 decisões. E está se remobilizando. Eu acho que o ano que vem para o Inter vai ser bem legal, vai ser um ano que já tem uma comissão técnica, que é o Mano Menezes, já tem uma base de time de futebol boa. É só essa direção parar de inventar técnico estrangeiro, e parece que isso já está acontecendo, que eu acho que vai ser bacana o ano de 23 para o Inter. E para o Grêmio, sai da Libertadores e vem para um rebaixamento. Olha, o presidente Romildo Bolzan, ele foi muito ganancioso, né? Quando ele queria usar o Grêmio para ser governador do estado. Tanto que ele abre o ano de 21 querendo contratar Borré do River Plate, Rafael Carioca, fazer um baita time para terminar o ano e alavancar sua candidatura para governador. O Grêmio entrou em parafuso, muita esculhambação administrativa, técnicos e mais técnicos sendo empilhados, uma esculhambação no vestiário, que culminou o Grêmio caindo. Entrou no rebaixamento na primeira rodada e terminou na zona do rebaixamento. E quase escapou, tanto que chegou na última rodada, mesmo dependendo de resultados paralelos, poderia escapar. Mas a esculhambação era tão grande que não teve jeito e o Grêmio caiu. O Grêmio vai precisar penar ainda, vai subir, vai voltar o ano que vem para a Série A, mas o torcedor tem que ter paciência, que tem que reorganizar tudo. O novo presidente do Grêmio vai ter que reorganizar tudo para poder colocar de novo o tricolor nos trilhos. Exatamente. E Brasil na Copa do Mundo, Cristiano? Confiante no Hexa? Cassiano, eu vou te falar sobre seleção brasileira, eu não acompanho, não confio muito. Se ganhar, ganhou, se não ganhar também, não tô nem aí. Eu não gosto de fazer cobertura de seleção brasileira. Já fiz vários jogos na classificatória para a Copa do Mundo, nas eliminatórias para a Copa. Eu acho um saco. Hoje, se eu olho paro para, se eu não estou trabalhando no jogo e paro para assistir um jogo da seleção, eu durmo. A verdade é essa, não curto fazer seleção brasileira. Eu fico muito mais com adrenalina lá em cima se eu faço momentos decisivos da dupla Grenal com o Grêmio e com o Inter do que propriamente seleção brasileira. Se eu acho que vai ganhar o Hexa, é uma das favoritas. Aqui no continente, aqui na Sul-Americana é a melhor seleção, mas chega para o europeu lá, eu não sei o que acontece, que acaba fraquejando. Eu acho que até pode ganhar, mas para mim é indiferente se for campeão ou não, viu, Cassiano? Certo, e tu acompanha outros esportes ou te foca mais no futebol mesmo?
Ô Cassiano, sobre outros esportes eu não acompanho muito não. Vejo um futsal, um vôlei, mas não que eu esteja assim, parei para assistir. Se tô mudando o canal, tá vendo e me chama a atenção, eu dou uma olhada. Mas não acompanho muito não, gosto é de futebol mesmo. E futebol nacional ou sul-americano. Futebol europeu também não vou muito. Eu gosto do nosso futebol raiz, é isso que eu gosto. Então tá certo, muito obrigado pela sua participação, Cristiano Silva, por ter aceito o nosso convite. Grande abraço, valeu demais e até uma próxima. Olha, Cassiano, foi um prazer participar aí contigo, com o pessoal do programa De Carrinho aí na Rádio Taquara. E o Jason tá aqui do meu lado, a gente falei há pouco dos dois, o projeto que é tua criação, que eu entrei de sócio. Não tem nada de criação minha, criação nossa. É um projeto, primeiro, o pessoal de Taquara, né? Um abraço pro pessoal de Taquara, uma honra estar participando da programação de vocês e dizer que esse projeto é nosso, é um projeto que já contou aí, vai contar mais de, acho que chegamos a 50, vamos chegar a 50 histórias, personagens que estão imortalizados no YouTube, nesse podcast, nesse projeto, criação nossa, que tem ainda muita coisa bacana para ser feita e dizer que acima de tudo, acima de qualquer projeto, ganho, cliques, seguidores, está a satisfação pessoal em fazer parte disso, Cristiano. De imortalizar esses personagens que já participaram do nosso programa e que outros, muito mais, estarão participando ao longo dos próximos meses. Valeu. Cassiano, um abraço, obrigado pela gentileza em me convidar, essa palhinha do Jason Lisboa aí também. Um abraço pra ti, Cassiano, pessoal aí da Rádio Taquara e pros ouvintes do programa De Carrinho. Aquele abraço, meu querido. Que legal, e palhinha super especial, grande Jason Lisboa, não sabia que ele estava aí contigo, senão a gente ia bater um papo também com o Jason. Mais adiante a gente vai conversar com ele. Show de bola, muito sucesso para vocês. Hoje a entrevista foi com Cristiano Silva, repórter da Rádio Guaíba, âncora da Rádio Guaíba, e também aí tem junto com o Jason Lisboa o podcast dos dois podcasts, grande podcast que reúne grandes entrevistados, assim como o nosso programa De Carrinho.